O maior benefício de fazer flor do campo de tecido é a facilidade para você fazer arranjos com as flores mais simples. Porque, por exemplo, essas que eu citei são pétalas um pouco mais trabalhosas, com exceção da hortênsia, da azaleia. As outras você tem um pouquinho mais de elaboração para fazer. Mas as flores do campo tem aquelas que são bem pequenas, que tem, às vezes, a pétala só tem 4 partes, sobrepostas. Então, elas são muito práticas, vamos dizer assim, para fazer. Olá! Seja muito bem-vinda ao projeto Flores de Tecido. É um projeto onde eu trago tudo o que você precisa saber para fazer as suas flores de tecido de luxo. Eu sou a Piedade e o episódio de hoje eu vou falar sobre como fazer flor do campo de tecido. Bem, a flor do campo é uma verdadeira beleza da natureza, que nós encontramos em lugares onde normalmente reina a natureza, né? Lugares de muito verde, onde tem muitas árvores, lugares mesmo um pouco mais descampados, mas muito com solo enriquecido. Por quê? A flor do campo, ela cresce livremente, espontaneamente. É esse o significado da flor do campo é esse. Ela não tem intervenção humana, ela floresce de maneira natural, sem a intervenção do homem, né? Sem ter que fazer nenhum tipo de plantio, até mesmo cuidado, porque ela fica por conta da natureza. Né? No momento em que a semente germina e já começa a ter o seu período de crescimento e de floração, é de maneira natural que ela vai se desenvolvendo, recebendo aí as benesses da natureza, né? O sol, eventualmente as chuvas, né? Então, todas as situações da natureza que são comuns, a flor do campo recebe e ela se desenvolve dessa maneira sem ter que ter nenhum tipo de trabalho especial ou plantação especial, né? E então é uma beleza, porque principalmente quando nós estamos assim nessa época de primavera, né? Está começando a primavera e temos essa oportunidade de irmos em algum lugar que possamos admirar esse presente do céu que são as flores do campo. Então, nós podemos compartilhar. Você vê que são coisas que nós temos gratuitamente. São coisas que não precisamos pagar para ver, porque se você vai em alguma região que tenha esse solo um pouco mais enriquecido, que não é um solo árido, você vai ter uma variedade muito grande de flores do campo. Na verdade, é assim, a catalogação é muito extensa da variedade de flores do campo. Eu vou falar de algumas que são mais conhecidas. Você vai ficar surpresa, como assim, né? Que essa flor nasce, ela floresce dessa maneira tão espontânea. Então, elas são muito graciosas, singelas, a grande maioria delas são perfumadas, e o colorido nem se fale, né?
tem uma variedade de colorido, de cores para essas flores do campo, que é uma coisa assim que enche os olhos, né? Nós ficamos realmente até felizes, porque a cor, ela é a primeira impressão que nós temos, né? A cor, ela é o primeiro impacto que a nossa visão recebe é a cor. Depois é que vai se definindo forma e tudo que compõe as coisas que têm cores, né? Principalmente na flor. A flor, a primeira coisa que chama atenção é a cor, seja ela branca, seja a cor que for. Então, ela tem esse poder de ser a primeira coisa que nos atrai, né? Então, isso na flor do campo é um verdadeiro deleite, porque elas são realmente muito coloridas. A quantidade, né? Eu vou falar logo o que é. Os formatos e tamanhos são largamente variados. Então, por isso que não existe uma flor do campo. Não é assim, a flor do campo, são flores do campo. Flores, né? Você já deduz que tem aí uma variação bem extensa. Bom, a simbologia da flor do campo variou de tempos em tempos. Sempre determinadas flores, determinadas tipos de flores, têm um tempo que elas trazem um significado, porque o homem vai modificando o seu olhar para as coisas que estão ao seu entorno. Então, ela já teve uma variedade muito grande, até mesmo simbolizou poder, né? Em tempos bem remotos, mas veio vindo, e hoje a simbologia da flor do campo ou das flores do campo sempre remete à festividade, né? E traz para os nossos sentimentos o sentido de energia, o sentido de juventude, vitalidade e felicidade, justamente por conta dessa mixagem de cores, de formatos, né? Isso alegra, traz assim uma leveza para o nosso olhar. Então, ela está simbolizada dessa maneira atualmente. Enfim, eu vou citar alguns tipos, porque é muito extensa a variedade, né? Mas eu vou falar algumas que são bem conhecidas. Vamos lá. A azaleia, a dália, a gérbera, boca de leão, as hortênsias. Então, aí você já vai vendo variedades de tamanho. As cores, então, gérbera tem várias cores. Dália, azaleia, nós encontramos com cores assim bem distintas, né? As hortênsias, que já são tamanhos menores. A lavanda, sim, a variação de tons dela é pouca, né? São poucos os tons, ela vai do lilás até um roxo, né? Sempre nesses tons mais violáceos. A margarida e também o lírio. Esses são alguns tipos, né, de flor do campo, e a variedade de tamanho também está posta aí. A margarida tem uma quantidade de tamanhos e cores também, mas basicamente nós a conhecemos como ou com as pétalas brancas ou amarelas, mas existem algumas variações. Agora, o tamanho da margarida realmente varia bastante, tá? Desde as bem pequenas
até aquelas que são mais, que têm as pétalas maiores, mais expressivas. O maior benefício de fazer flor do campo de tecido é a facilidade para você fazer arranjos com as flores mais simples. Porque, por exemplo, essas que eu citei são pétalas mais um pouco mais trabalhosas, não é? Com exceção da hortênsia, da azaleia, e, enfim, as outras você tem um pouquinho mais de elaboração para fazer. Mas as flores do campo têm aquelas que são bem pequenas, que têm às vezes 4 partes, a pétala só tem 4 partes, sobrepostas. Então, elas são muito práticas, vamos dizer assim, para fazer, né? Essas que são menores. Então, você pode elaborar arranjos que são relativamente fáceis e simples, né? De você fazer. E por essa facilidade de fazer a flor do campo de tecido, ela gera o uso dessas flores em várias aplicações que você queira destinar as suas flores do campo de tecido. Porque essa miudeza que tem te permite desenvolver muitos produtos, né? Porque você vai fazendo uma de um modelinho, a outra do outro modelinho, e na hora que você junta essas flores, eu estou me referindo aqui àquelas que têm tamanhos menores, e que você pode compor com uma que seja de um tamanho maior, por exemplo, né? Você vai fazer uma azaleia, a azaleia é um pouquinho maior, e você compõe ela com as pequenas. Então, isso já cria uma facilidade de você fazer pequenos arranjos que você vai destinar aí sim para para suas criações, né? E então o maior benefício é esse. A vantagem de fazer a flor do campo de tecido é a quantidade de variações de arranjos, como eu vou te explicar agora. Por exemplo, você tem ali um determinado, alguns modelinhos, tá? Você quer fazer a florzinha que tem 4 partes, a que tem 5 partes, que são, elas vêm em camadinhas, mas você pode fazer por cor. Você pode definir arranjos com tonalidades que vão se degradando. Vamos supor, você começa com um amarelo e vai vindo para um alaranjado. Então, a vantagem é essa: você consegue compor com pequenas pétalas, né? E para fazer as florzinhas, e arranjos muito graciosos e que fiquem em tonalidades que você define. Essa é a vantagem, que com esse pequeno tamanho das flores, você faz esses arranjos de composição de tonalidades únicas, por exemplo, né? Ou você vai fazendo degradês. E isso deixa, da mesma forma, esse arranjo muito agradável, muito singelo e alegre, pelo tamanho das flores, né? Você não variou tanto nas cores, mas você variou no formato e tamanho das flores. Então, isso é uma vantagem bem interessante, você trabalhar com essa finalidade de concentrar tons. E assim você faz uma variação de tons, tanto para vários usos, né? Para várias funcionalidades, tá bom? Bom, qual seria o melhor momento para você fazer a flor do campo de tecido? Eu sugiro, na minha experiência,
Quando você terminar de fazer a flor, por exemplo, você fez uma pequena produção de rosas, não é? Tanto das rosas com várias pétalas, como aquelas rosas avulsas. Sempre sobra alguns pedaços interessantes de tecido, né? Então, a minha sugestão é que você realmente aproveite esses intermeios, né, que você recortou as pétalas para fazer outros tipos de flores, você já aproveita e faz os formatos que você tem ali, você já fica com uns moldes separadinhos, porque a flor do campo você pode fazer com uma única pétala. Eu vou te mostrar. Aguarde. Então, veja, eu estou aqui com uma margaridinha. Aqui tem 3 pétalazinhas, mas é uma margaridinha. E aqui também, ó, são outros modelinhos que eu usei para fazer esse broche, que conversa com a minha blusa. Bom, então, eu sugiro que você aproveite desta maneira. O melhor momento é quando você terminou de fazer uma outra flor, ou se você não vai fazer nesse momento, porque você tem uma outra intenção de fazer uma outra flor, você guarda esses pedaços que sobraram desse recorte que você fez para a rosa, você já deixa ou numa caixinha ou numa gaveta com essa intenção. Aqui eu tenho os recortes para eu fazer as flores do campo de tecido. Então, eu acho que o momento é esse, é quando você termina de fazer uma produção de alguma flor que você fez, acabou de fazer, e já reserva para fazer na sequência, né, lá a flor do campo. Porque a flor do campo, ela pode compor com por exemplo, você fez uma rosa e você pode compor essa rosa com algumas pequenas flores do campo, né? E você ou faz um arranjo mesmo de uma tiara, né? Você faz a rosa e algumas pequenas flores do campo acompanhando para finalizar. Então ela tem uma função enorme, né? Porque no caso dessas que são as pequenas que eu estou sugerindo. E como que você pode também usar flor do campo de uma forma bem específica, por exemplo, para buquê, tanto para buquê de casamento, como para buquê para enfeitar a mesa, para enfeitar um móvelzinho de canto, ou para enfeitar o criado mudo do quarto. Não precisa ser um buquê enorme. O buquê, a partir de 6 flores, você já compõe um buquê. Não é assim que nós compramos na floricultura? O florista pergunta, como que você quer o seu buquê? Pode ser a partir de 6 flores e dali por diante, não é? Então, você pode usar as flores tanto estampadas, você pode usar o tecido estampado para fazer flores do campo, como também um tecido liso, que você vai fazendo variações, como eu sugeri, né? De fazer pequenos arranjos. Mas nesse arranjo de buquê de casamento, como para buquê de decoração, você pode definir as tonalidades que você quer e oferecer. No caso de um casamento, para uma noiva, ela tanto pode definir como ela quer tonalidades bem suaves. Esses tons pastéis são muito bonitos,
né? Para compor com flor branca, porque também tem flor branca, a flor do campo branca, no caso da margaridinha, né? E tem outras, tem a azaleia, que é branca, o lírio. Então, você tem aí a opção da flor branca com os tons pastéis, no caso da noiva. E, inclusive, esses buquês, eles podem ser usados até mesmo para você, no caso, por exemplo, num casamento, para fazer a decoração das mesas. Fica muito bonito e, inclusive, os convidados têm esta tradição, né, de levar a flor que está decorando a mesa, né, no caso, quando tem o buffet, depois da cerimônia. Imagine poder levar flores de tecido que vai durar muito tempo, se não for para sempre. Vai passar de geração para geração. E as pessoas vão lembrar desse buquê. Esta é a vantagem também, né? De você fazer as flores do campo de tecido, porque em qualquer ocasião que ela vai ser usada, ela vai ser eternizada. Tá bom? Então, no caso do buquê, tem essas situações que você pode desenvolver. Uma pessoa que você conheça, que vá se casar, você pode oferecer, é um belíssimo presente. Meu Deus, essa noiva vai. Que presente enorme que você vai oferecer para ela, e ela pode eternizar, ela vai guardar, além de guardar por causa da cerimônia, ela vai guardar pela o seu carinho e a sua atenção em oferecer esse presente para ela, não é? A única exceção, assim, que eu considero uma exceção, que não é bom fazer a flor do campo de tecido, para usar numa situação muito formal, uma situação assim que exija flores muito iguais, sabe? Coisas assim que a noiva pode querer, ela não quer flor do campo, ela quer só rosas, né? Então, aí pode ser uma situação. Mas, por exemplo, numa formatura, né? Numa ocasião assim que precise ter flores que não são muito fluidas. É isso que eu quis dizer, que não são muito mixadas, que precisa ter aquele modelo do começo ao fim, né? Então, camélia, tem que ser tudo camélia. Não dá para misturar camélia com outra flor ali naquela situação, por exemplo. Não é uma roupa que precisa ficar com uma coisa, com um ar mais formal, né? Você vai customizar essa roupa, não é? Com flores mais robustas, mais seriadas, digamos assim, né? E então a flor do campo de tecido é mais para essas situações de leveza, né? Eu lembro, né, de ter feito um buquê de flores de tecido para uma noiva, e ela, é isso que eu quero te pautar aqui. Ela quis as flores de tecido, ela casou em duas situações. Ela casou no civil, ela quis casar numa fazenda lá da família, né? Numa situação bem assim familiar. Então eles foram fazer a cerimônia de separaram as cerimônias. Então o civil dela foi na fazenda. Então ela me pediu o buquê porque era um lugar bucólico, um lugar mais mas que não tinha tanta formalidade. Já no casamento dela
na igreja, ela optou pelas flores mais formais, né? Então ela pediu lírios, se bem que o lírio também é do campo, só que ali só eram lírios, não era, ela não quis misturar outra flor, entende? Então é nessa situação que eu falo, quando é uma coisa mais formal e a pessoa não quer misturar tipos de flor, tamanho, modelo, né? Então é isso que eu vejo a exceção. Para você começar, eu sugiro, para você começar a fazer as flores do campo de tecido, eu sugiro que você tenha moldes de flores, moldes pequenos, sabe? São moldes pequenos, porque, como eu falei, vou te mostrar, inclusive, as flores de campo pode ser com uma única pétala. E nós vemos isso, né? Isso, inclusive, nas ruas aqui que nós andamos, nós vemos, né? Nos canteirinhos que tem florzinhas, você pode ver que tem flor que tem 5 pétalazinhas, né? Uma única carreira. Então, eu sugiro que você tenha pequenos moldes para fazer essas pequenas, mas você pode variar, né, o modelo. E retalhos de tecidos naturais. Aqueles lá que eu falei, né, que você vai deixando de lado os recortes que você já fez das flores que você precisou produzir e aí na sequência você vai usar esses retalhos que estão separados para você começar a fazer o desenvolvimento das suas flores do campo de tecido. E agora eu vou te mostrar algumas que eu fiz, né? Então, considerando estas aqui, aqui eu fiz, né, numa tricoline estampada, essa aqui eu não tingi, eu só fiz o tratamento dela, né, que como tem que ser feito. Aqui é a flor do campo que eu fiz no tecido de chita. Eu quero que você veja que a folhagem dessas flores eu fiz recortando a própria estampa da flor de chita, eu recortei as folhas e apliquei aqui. Então, estas duas são flores do campo. Aqui eu quero te mostrar esse arranjo aqui com flores do campo. Aqui são tecidos também tricoline. Tá vendo? Como fica gracioso, fica leve. Aqui é um aproveitamento de tecido. Deixei essa flor bem estilizada. E ela compõe aqui com as florzinhas do campo. Então, tenho esses. Aqui eu fiz um colar, olha só, esse colar com florzinhas do campo. A ideia é essa mesmo aqui nesse colar, né? As flores. Eu coloquei, como aquele caso que eu falei, né? Eu fiz essas cores, então aqui já a vantagem é essa, né? Que você faz a criação do seu próprio arranjo, né? Você faz o seu arranjo com os formatos e tamanhos variados, na tonalidade que você quer que prevaleça. E agora eu quero te mostrar uma guirlanda. Essa guirlanda pode ser usada para muitas ocasiões. Mas aqui eu fiz uma mixagem de flores do campo. Veja, tem rosas e flores do campo. Aqui, essa guirlanda pode ser usada tanto para Natal como para Páscoa, como também para decorar sua casa permanentemente. Olha, aqui eu quero mostrar para você
as pequenas flores. É uma pétala só. Você está percebendo? Aqui é uma única pétala. Então, você vê que você consegue fazer com uma pétala a formosa flor do campo. Olha, você junta todas elas num pequeno arranjo. Aqui eu fiz tudo de uma cor só, mas você junta que elas vieram num tamanho crescente, né? Você vê que aqui são as pequenas, aqui eu fui crescendo o tamanho das flores. Tá vendo? Então, eram essas as possibilidades que eu queria te mostrar, que a flor do campo de tecido, ela é mais uma das grandes alegrias que nós aproveitamos no momento que estamos fazendo a confecção dessas flores, o resultado. E quando você vê o resultado saindo das suas mãos, né? Você se encanta. Sempre você vai ser a primeira a se encantar. E isso que é o que mais vale, né? Isso que é o grande, a importância de fazer as flores de tecido de luxo. Sempre tecidos naturais, tá bom? Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua atenção, você que ficou comigo até aqui. Vou fazer uma recapitulação do que eu falei. Eu trouxe o que é a flor do campo, a variedade que existe desse tipo de flor, né? A simbologia dessa flor tão rica, né? Dessas flores tão ricas de beleza, de natureza, não é? Falei também como que elas podem ser criadas, né? As diversas funções que elas podem ser criadas e também como que você pode começar a fazer as suas flores do campo de tecido. Muito obrigada pela sua participação e companhia. Até a próxima live.